Estamos mais um programa Somos Igreja, nesta quaresma de 2015. Estamos aí na segunda semana da quaresma e, de modo particular, nesta semana, na nossa região, aqui em Matão, região 5 da Diocese de São Carlos, que abrange Matão e a paróquia de São Lourenço do Turvo, nós estamos começando as confissões nas paróquias. Então você pode procurar aí, saber o dia da confissão na sua paróquia, para esse tempo de quaresma. É um tempo de penitência, é um tempo de reconciliação com Deus. Porque a quaresma traz essa característica da volta para Deus, né? Jesus, lá no Evangelho de São Marcos, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o que a gente pode entender desta frase, desse texto de Jesus em relação à quaresma? Justamente, quando Jesus institui, dá aos discípulos a autoridade deles buscarem as suas ovelhas, as ovelhas do rebanho, ele pede dessa ordem aos discípulos: ide por todo mundo. Essa ordem, esse imperativo deles saírem de si e buscar as ovelhas. Por que Jesus faz isso? Nós temos que entender um pouco para a gente entender essa espiritualidade da quaresma. A quaresma tem um tempo, é esse tempo de conversão, de volta para Deus. Assim como o advento tem seu tempo de espiritualidade, tem sua espiritualidade própria, a espiritualidade da quaresma, ela traz essa dimensão da volta para Deus. Jesus envia os discípulos para buscar as ovelhas perdidas. Ele diz: ide as ovelhas da casa de Israel. E é isso que os discípulos fazem, tanto que nós estamos hoje, nós estamos aqui, você que nos assiste, nós estamos na Igreja Católica, que se espalhou pelo mundo inteiro mediante esta ordem de Jesus. Por isso que esse tempo de quaresma é o tempo da volta para Deus. Essa caminhada, nós estamos numa caminhada, 40 dias, meditando, rezando sobre a nossa vida de fé, depois desta ordem de Cristo, de que nós recebêssemos o Evangelho, e foi isso que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram. Eles anunciaram o Evangelho a todas as pessoas que eles encontraram. E nós somos um desse que recebeu. Nós recebemos o Evangelho da boca dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que conheceram o Cristo antes de nós. E esse tempo de quaresma, ele traz essa característica específica de uma caminhada próxima de Deus. Por isso que esse tempo, ele é chamado também um tempo de conversão, um tempo de voltar. É interessante, Jesus no seu texto, no Evangelho, ele diz também, ele fala sobre a questão da ovelha perdida. Com certeza você já ouviu esse texto, que o pastor está com as suas 100 ovelhas, e de repente ele vê que está faltando uma ovelha. E ele deixa as 99 e vai em busca desta ovelha que se perdeu. A quaresma traz este pano de fundo, que é a conversão, a volta para Deus. Por isso que nós dizemos que esse tempo é um tempo de conversão. Mas o que é conversão? Não é apenas nós mudarmos, né, o nosso hábito, mas nós voltarmos, né? Quem dirige aí sabe, converter à esquerda, converter à direita, mudar de rota, mudar de caminho. E o tempo da quaresma, ele traz essa característica específica de nós vivermos um tempo de mudança. Nós estamos caminhando, mas para qual direção? Basta a gente lembrar aí, no texto, gosto sempre de lembrar o texto do Gênesis, quando Adão e Eva se separam de Deus, né, desobedecem a Deus, saem da comunhão com Deus e começam uma outra caminhada. Infelizmente, aí nós podemos falar, né, do pecado que afasta, que vai nos distanciando de Deus, e de repente Deus quer, né, nós estamos ouvindo aí nos textos esses dias, no final de semana, Deus faz a aliança com o homem de novo, Ele quer manter a aliança. O pecado rompeu a aliança com Deus, mas Deus quis manter essa aliança. Nós, a humanidade, nós quisemos romper, infelizmente, a nossa aliança com Deus, mas Deus mantém a aliança, Ele é fiel, diz São Paulo. Deus é fiel. Por isso que nós estamos celebrando na quaresma, celebramos a quaresma nessa intenção.
conversão. Volta para Deus. Estamos voltando para Deus. E Jesus dizia, né? Aí a semana, no primeiro domingo da quaresma, convertei-vos e crede no Evangelho. Voltem para mim, voltem para o rebanho, voltem para o redil. A quaresma é esse tempo de volta. Por isso que nós estamos aí agora nessas semanas, como eu disse no início, fazendo esse mutirão de confissões. Então, cada dia nós estamos celebrando numa paróquia o sacramento da confissão, que é também chamado o sacramento da penitência, da reconciliação, que não é um momento de desabafo, né? Infelizmente, nós confundimos um pouco o sacramento da confissão como um momento que a gente vai lá e fala para o padre o que nós estamos sofrendo. Sim, nós podemos dizer para o padre, né, o que nós estamos passando, quais são as nossas dificuldades, isso não tem problema. Mas o sacramento da confissão, ele é para a gente reconhecer. Ele existe para a gente reconhecer de fato quem a gente é. Que nós somos pessoas frágeis, fracas, que nós erramos e Deus é aquele que vem nos auxiliar para poder voltar à comunhão com Ele. Por isso que as três bases, vamos dizer assim, para esse tempo de conversão, que é a quaresma, junto com a confissão, que eu também vou falar mais um pouco, nós podemos dizer assim, que para esse caminho, para a volta, né, para nesse trilhar o caminho com Deus, nós temos três placas que nos ajudam. Quais são essas placas? O jejum, a esmola e a oração. Ah, mas a quaresma é tão ruim porque nós temos que fazer jejum. Não só na quaresma. E eu vou explicar para você um pouquinho por que nós fazemos jejum. Nós temos que lembrar que toda a nossa vida ela é uma busca de comunhão. Então, primeiro, nós devemos nos unir a Deus. Como que nós vamos nos unir a Deus? Através de uma dessas placas, como eu mencionei aqui, para a gente entender. Através da oração. Então, a oração, ela me une a Deus, que é um dos sinais. Através da esmola. O que é a esmola? A esmola é a caridade, a doação. Então eu ajudo o meu próximo. Então eu me uno a Deus através da oração. Me uno ao próximo através da esmola. E o jejum, que eu vou em direção a mim mesmo. Então o jejum não é apenas uma abstinência que nós fazemos de algo que a gente gosta, porque a gente tem que deixar de fazer, não. Mas é para a gente mesmo. Em que sentido, padre? O jejum, ele permite uma volta a nós mesmos, já que ele confere para nós um autodomínio e uma disposição interior a resistir às grandes tentações. Olha só, vamos entender o jejum nessa quaresma. Nós deixamos de fazer alguma coisa. Por exemplo, você aí deixou de tomar o seu lanche no final de semana. Ah, eu deixei de comer o doce, a sobremesa, no almoço e no jantar. Por quê? Para nós estimularmos em nós o autodomínio. Que foi isso que a gente perdeu lá no paraíso com o pecado, né? Eva foi tentada, ela tinha o autodomínio e de repente ela cedeu a uma fala. Olha, você pode comer de tudo desse jardim, menos aquela árvore, mas pegue a árvore também, pegue daquele fruto. E ela perdeu, vamos dizer assim, o autodomínio e cedeu à tentação. O jejum, ele vem nessa disposição. A penitência, ele vem nessa disposição. Esse é o sentido do jejum. Não é que Deus quer que a gente passe fome, porque se fosse assim, então, o povo da África lá seria o povo mais santo do mundo. Porque eles passam fome pela realidade do seu país, da sua condição social, infelizmente. Mas o jejum, ele vai na direção da penitência, de um esforço pessoal. Eu faço um jejum para que eu possa retomar, para que eu possa ter autodomínio na minha vida. Então, se eu não consigo, um exemplo, se eu não consigo resistir a um pedaço de chocolate, por exemplo, durante 40 dias, como é que eu vou querer resistir a uma tentação maior, por exemplo, vou dar um exemplo, da gente roubar um banco, de eu bater em alguém, falar mal de alguém. Então, o jejum, a penitência, ela vem nessa dimensão de nós recobrarmos o nosso autodomínio, que tem tudo a ver
com o sacramento da confissão. Então eu reconheço quem eu sou, eu bato no meu peito, né? Nós rezamos uma das orações no ato penitencial, nós dizemos isso, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Eu reconheço quem eu sou diante de Deus e Deus vem para me dar o perdão. É isso que é belo. Nós reconhecemos quem a gente é e Deus concede para nós o perdão. Há uma frase, né, que nós usamos muito para a gente entender um pouco o sacramento da confissão, que é comparar o sacramento da confissão como um tribunal, onde a gente vai como réu, ao invés de nós realizarmos a nossa defesa, nós nos acusamos. Eu digo, padre, eu fiz isso, eu cometi isso e aquilo. E nesse tribunal nós somos absolvidos, apesar de nós contarmos a nossa falta. Por isso que esse tempo de Quaresma, o tempo da conversão, é um tempo de reconhecimento de quem a gente é. Quanto mais próximo de Deus, mais eu vou saber quem eu sou. Quanto mais próximo de Deus, mais na oração, que é um dos pilares da Quaresma, da oração, da esmola, eu vou sabendo quem eu sou. Se eu não consigo ajudar alguém, sei lá, por exemplo, com R$5 ali para comprar um doce, uma criança, ou um pedinte na rua que pede, me dá um pão. Se eu não consigo ajudar essa pessoa, ou então faço apenas para descarga de consciência, para livrar minha consciência de alguma coisa, se eu não faço isso de coração, como é que eu vou conseguir realizar as coisas grandes para Deus que Ele vai nos pedir em certos momentos da nossa vida? Por isso que eu quero convidar você, nesse tempo de Quaresma, de modo particular nesta semana que vem, nós temos aí 3 semanas de confissões nas paróquias, que você procure fazer o seu exame de consciência, reconhecer de fato que nós estamos nessa terra não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E eu quero dizer assim para você, que essa Quaresma é um tempo de percurso, de volta. Quero reafirmar isso, nós estamos voltando para Deus. Se o pecado nos afastou de Deus, o tempo da Quaresma é fazer essa conversão, esse retorno para o Senhor. E como é que nós vamos fazer isso? Me ajuda, como é que eu vou fazer? Através da oração primeiro, da esmola e do jejum da penitência. Nós lembramos aí, né? Outro dia uma pessoa me disse assim, padre, eu já tenho 60 anos, eu não preciso mais fazer jejum, não é verdade? Eu disse sim, a igreja prescreve o jejum dos 14 até os 59. Aí eu disse para ela, você não precisa mais fazer jejum, mas você pode se mortificar. Como é isso? Eu posso fazer pequenas penitências. Por exemplo, você vai lá na festa, lá no final de semana, e tem aquele banquete, lotado de comida lá, que você gosta de tudo aquilo que está na mesa, e de repente você escolhe, eu só vou comer isso, diante de tudo. Ah, você foi passear no shopping, e você tinha dinheiro para comprar 3 calças, e aí você fala assim, não, eu vou comprar apenas uma, ou então, nenhuma. Então nós vamos nos esforçando para desapegarmos das coisas dessa terra e nos unirmos a Deus. É por isso que esse tempo de Quaresma não é um tempo de tristeza, né? Nós muitas vezes trazemos, o tempo de Quaresma é o tempo de falar não. Sim, nós vamos falar não para as coisas da terra e dizer sim para Deus. Nós vamos entender que nós estamos neste caminho, na volta para Deus. Para onde que nós estamos indo? Segundo a nossa fé, e nós acreditamos piamente nisso, estamos voltando para Deus, nós estamos indo para o céu. E voltar para o céu exige esforço, porque a gente se separou. Por isso eu quero convidar você. Se esforce nessa semana, procure aí o horário da sua comunidade paroquial aqui em Matão, procure saber que dia que vai ter confissão na sua paróquia, ou se você não pode naquele determinado dia, procure a outra comunidade, mas lembrando sempre, o sacramento da confissão, ele exige de nós, de cada um de nós, primeiro, um arrependimento. Por quê? Porque eu pequei contra mim? Não, porque eu pequei contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, no número 1490, voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento
que nasce da graça do Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom para si mesmo e também para os outros. E ainda diz assim o Catecismo da Igreja: o movimento de volta a Deus, chamado conversão e arrependimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. Como eu disse, não é o momento apenas de nós confessarmos o nosso pecado, mas é o momento de nós reconhecermos a grandeza de Deus. Abra o seu coração para essa verdade. O sacramento da confissão é um sacramento onde nós reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Nós vamos vendo quem a gente é de fato, que a gente é capaz de tantas coisas ruins, infelizmente, mas se nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai nos auxiliar. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho para a gente deixando esse caminho de afastamento. Nós temos que reconhecer todo dia que nós precisamos voltar para Deus. Seja quem for, não importa a posição social, desde o Papa. Outro dia perguntaram se o Papa confessa, os padres confessam, todo mundo deve confessar, porque nós precisamos de Deus. Mais do que a gente reconhecer que nós somos pequenos, frágeis, necessitados de Deus, nós precisamos reconhecer que Ele é grande, Ele nos acolhe, Ele nos toma nos braços como aquele pai, na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, que volta desesperado para o seu pai, pula no colo do pai, recebe os beijos e o pai faz uma festa quando o filho volta. Por isso eu quero convidar você. Volte para Deus nessa quaresma, converta-se, ou seja, volte para Deus, muda o seu caminho, porque se você tem saudade de Deus, muito mais Deus tem saudade de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe e mãe da Igreja, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quaresma para você. Deus abençoe. Continue sempre ligado nesse programa. Na semana que nós apresentamos, participe desse programa. Nós somos igreja e a igreja nos convida a voltarmos para Deus. Deus abençoe. Boa noite. Nessa noite, neste momento, nós queremos fazer um convite especial. Quero ler uma passagem bíblica que vai falar sobre a mulher, porque está chegando o dia 8 de março, o Dia das Mulheres. Então nós, da comunidade Alfa e Ômega, já preparamos um retiro para você que é mulher. Por isso nós já queremos estar organizando e te convidando a participar conosco deste retiro, que será no dia 8 de março, Dia das Mulheres. Por isso você já se prepara, convida outras mulheres também, porque nós queremos ser uma mulher controlada pelo Espírito. Nós queremos ser, como diz a palavra, uma mulher santa. Lá em Eclesiástico vai dizer assim: é um dom de Deus, uma mulher sensata e silenciosa. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Por isso, você que é mulher, com certeza, a maior vontade e desejo do nosso coração é ser uma mulher equilibrada emocionalmente, espiritualmente e também humanamente. Por isso, nós da comunidade preparamos para você e para nós esse retiro onde nós vamos estar partilhando as nossas vidas, nós vamos estar rezando, vai ter um momento forte de oração onde nós vamos pedir e clamar o Espírito Santo para que nós sejamos esta mulher que diz aqui Eclesiástico, uma mulher santa, uma mulher casta, uma mulher equilibrada, uma mulher silenciosa, uma mulher controlada pelo Espírito. E nós sabemos o poder que tem uma mulher na casa. A mulher dentro da casa, ela é o equilíbrio, onde ela vai colocando ordens,
onde ela vai harmonizando uma casa. Então você que é mulher e que quer participar deste retiro, nós já estamos rezando, já está pronto o retiro, só está esperando por você e para que também o seu coração já possa se abrir para que a graça de Deus possa acontecer. Então no dia 8 de março, na casa de curso, no Jardim Benassi, nós vamos estar esperando você às 8 horas da manhã para esse retiro, o encontro das mulheres. Você pode adquirir a ficha na livraria Alfa e Ômega. Esperamos por você. Uma mulher santa e casta está no coração de Deus. Uma boa noite, te esperamos lá. Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, oh mãe, como igreja somos teus, como igreja somos